Bem, amigos da Associação Pro Judô, nós estamos aqui hoje entrevistando o Sensei Antônio Carlos Guedes. Ele é um dos precursores do judô da cidade de Taubaté e hoje nós vamos saber dele como é que foi a história dele no cenário do judô da cidade de Taubaté. Sensei, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com o senhor, registrando esse momento histórico para nós da Associação Pro Judô, em conhecer um pouco da história do senhor no judô da cidade de Taubaté. O senhor tem quantos anos hoje, Sensei? Em primeiro lugar, boa noite, né? Eu estou com 66 anos e alguns meses. Bacana, Sensei. O senhor qual a graduação atual do senhor no judô? Atualmente no quarto Dan. Quarto Dan, faixa preta, quarto Dan. Faixa preta, quarto Dan. Parabéns, Sensei. Quanto tempo o senhor treina judô, Sensei? Então, eu comecei a treinar judô com 17 anos. Eu comecei a treinar judô através entrei no judô através de um ex-patrão meu, né? Eu trabalhava no comércio e eu gostava muito, eu lá ficava assistindo e perguntou se eu gostaria de praticar. Eu falei, eu queria sim, né? Aí ele me colocou lá, pagava pra mim tudo, eu fui. Bacana, Sensei. E o senhor começou com 17 anos? 17 anos. Tem um bocado de tempo, hein, Sensei? E aonde foi mesmo, senhor? Aonde o senhor iniciou? Então, eu comecei a treinar judô no Chiquinho de Mato, na Kodokan, Chiquinho de Mato. Na rua Chiquinho de Mato? Em 1968. 1968. E quem foi o seu primeiro Sensei? Então, lá tinha o Genji Abe, tinha o Sensei Heraldo, né? E tinha vários professores que se revezavam, né? Então, às terças e quinta-feiras vinha um professor de São Paulo para dar um treino pra gente. Que bacana. E, Sensei, conta pra gente como é que era naquela época em relação à competição, a treinamento, como é que era feito os exames de faixa, como é que o senhor foi graduando, faixa azul, amarela, verde, até chegar na faixa marrom? Então, o treinamento em si, a gente treinava mais luta, né? A gente era preparado para lutar. Chegava, fazia um aquecimento, fazia a entrada. Não é como hoje, né? Que você vai lá, ensina os detalhes, muda pezinho para cá, manda para cá. Era pauleiro mesmo, né? E as faixas a gente ganhava decorrente das competições que a gente ia, né? Ia bem na competição, você agora é faixa tal, vai mudar para faixa tal. E assim a gente vai indo, né? Pegando as faixas da gente, né? E a faixa preta era mais de academia que dava, né? Depois você ia fazer os exames, depois a pessoa registrava a faixa. Entendi, Sensei. E conta pra nós, Sensei, aqui, como é que foi as mudanças de locais de treinamento do senhor, Sensei? O senhor começou na Chiquinho de Matos, em 1968, né? E depois, o senhor foi treinar onde? Aí depois aí chegou um professor, a gente começou, houve um conflito lá, um pequeno atrito lá, nós fomos para Pindamonhangaba, montou uma academia lá chamada Academia União de Judô. Academia União. Então fica aquela briga, né? A gente é como hoje, a gente ficava treinando, você não podia ir em outra academia, né? Então a gente ia, depois depois voltamos para Kodokan de novo. Inclusive eu fui proibido de disputar campeonato justamente porque eu tinha saído da academia. Para treinar em Pinda, com o professor Gerson. Entendi. O mestiço. Aí o senhor voltou para Taubaté e voltou para Kodokan? Para Kodokan. Porque antigamente praticamente só existia Kodokan. Só existia Kodokan? Só existia Kodokan. Entendi. E depois da Kodokan, o senhor foi para um outro local? Houve uma outra academia ou não? Então, aí eu treinei até em 1974, né? Em 74 o judô parou no Chiquinho de Mato, né? Parou e depois, 4 anos depois, abriu em 1980, abriu onde é o atual Kodokan hoje, né? Entendi. E depois de lá, aí eu fui pro SESI. Treinei muito tempo no SESI. O senhor foi pro SESI? Quem era o sensei no SESI? Era o Roberto Yanagimori.
Roberto e a Nagimori. E aí o senhor ficou quanto tempo treinando com ele? Eu fiquei alguns meses, né? Depois veio aquele outro professor lá, agora me esqueci o nome dele lá. São José? É, de São José. O Diógenes? Diógenes de Neri, né? Aí comecei a treinar com o Diógenes. Isso já é 1980? Esse já é 1984, mais ou menos. 84, mais ou menos. Aí o senhor foi com que faixa pra lá, Sensei? O senhor era com que faixa? Marrom. Já era faixa marrom? Já era faixa marrom. Aí o senhor treinou até que ano lá com o Diógenes? Até em 91 eu fiz exame para faixa preta, né? Ah, tá. Então em 91 o senhor já estava lá? No SESI? No SESI. O senhor fez exame de faixa preta no SESI? Eu fiz depois do SESI, depois parou o judô lá, né? Judô deu uma paradinha lá. Sim, até hoje não tem mais judô. Até hoje não tem mais judô, o judô lá acabou. E diz uma coisa, Sensei, conta pra gente como é que foi o teu exame de faixa marrom para faixa preta primeiro dan? O senhor treinou aonde? Com quem que o senhor treinou? Quem ajudou o senhor a treinar? Conta pra mim como é que foi as dificuldades, como é que era o exame na época, quais eram as dificuldades. A dificuldade era muita, né? Mas quando a gente quer, a gente corre atrás, porque o objetivo da gente é chegar à faixa preta, né? Então eu saía daqui de bicicleta e ia lá em Tremembé treinar na Flor do Vale com o Jorge Lobo, né? A gente treinava lá e aí eu tinha um camarada de São José que também, de Guará, que também vinha treinar, então eu tinha treinado lá na Flor do Vale. Então eu pegava a bicicleta, saía da estiva, no escuro e ia lá treinar. Que coisa, hein? E hoje, com todos os recursos, o pessoal não quer saber de treinar. Então hoje tem muito recurso, né? O judô hoje está bem. Hoje tem condução, hoje tem tudo, tem bastante gente para ensinar a gente, né? Porque de primeiro só tinha o Jorge que entendia. Aí o senhor ia treinar com o Sensei Jorge? Isso. E aí o senhor treinou quanto tempo para prestar o exame para marrom, para preta, primeiro dan? Olha, treinando bem tempo. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses na academia dele, treinando lá direto, né? E 2 vezes por semana. 2 vezes por semana o senhor ia lá? 2 vezes por semana, né? E conta pra gente como é que foi o exame do senhor. O exame para primeiro dan. O exame era feito em São José dos Campos, né? Primeiro era feito em São José. O Nagueiro Catar, só que não era muito olhado, assim, fazia o Nagueiro Catar, tudo, mas não... Não é como hoje. Não é como hoje. Hoje são outros tempos. Hoje são outros tempos, né? Naquela época, como é que era? Fazia o Nagueiro Catar? Você fazia o Nagueiro Catar, fazia algum golpe lá e... Porque aí tem os professores São José, a gente ali do Vale, né? Depois mudaram para São José que estava facilitando muito o exame, né? Eu acho que o exame era mais facilitado. Aí mudou para São Paulo? Aí mudou para São Paulo. E aí o senhor se graduou, que data que o senhor lembra? O senhor lembra a data que o senhor se graduou para a faixa preta primeiro dan? O ano? Primeiro dan foi em 91. Em 91? 91. Bacana. E conta pra gente, Sensei, como é que foi a preparação depois do senhor para exame para segundo dan? Segundo dan eu não... A gente treinava no SESI, até aquela época na associação. Na associação? Na associação, eu e o Sensei Balduino. O senhor e o Sensei Balduino? Eu e o Balduino. Aí quem preparou o senhor pro exame para segundo dan? Olha, aí na verdade a preparação foi eu e o Balduino, nós nos preparamos, né? Ele entendia, né? Então nós treinávamos com ele. E de vez em quando a gente ia para São José, lá treinar em São José dos Campos. Buscar informações em São José. Buscar informações em São José. Ah, bacana. E aí, o senhor lembra o ano que o senhor fez exame para segundo? Não me lembro, pai. Não me lembro. Deveria ter trazido, né? Não me lembro, não. Eu tenho marcado em casa, eu tenho tudo marcadinho. Eu sei. E conta como é que já foi o exame para terceiro, Sensei? O senhor, para segundo, para primeiro o senhor treinou lá na Flor do Vale, né? Isso. Para segundo o senhor estava na associação do comércio de Taubaté, onde o senhor ministrava aula lá. O senhor já ministrava aula lá? Já. E para terceiro dan, Sensei, onde o senhor estava? Então o terceiro também estava na associação também, né? Eu e o Balduino. Nós treinávamos na associação, só que nós treinávamos lá, treinávamos todos os golpes. Só que naquela época, em 90, quando eu fiz para terceiro dan,
Nós quando chegava lá para o legislativo tinha a parte escrita, a gente não sabia que tinha a parte escrita, então nós não foi por você. Foi complicado, porque chegou lá e tivemos que fazer tudo às pressas lá. Fizemos às pressas e graças a Deus conseguimos sair bem. Que bacana. Porque a gente participava muito de campeonato, o que ajudou a gente foi a participação de mesário, entendeu? Nas arbitragens, nos trabalhos que a gente faz, que tem a carteirinha, entendeu? Então o CC na época olhou lá e falou, nossa, parabéns, vocês trabalham bastante, né? Então a carteirinha estava cheia. Tinha contra para fazer 2 exames. Estava tudo cheio. Eu tenho até hoje essa carteira guardada. E o senhor lembra o ano, CC? Para terceiro? Como é que foi o exame? Se foi muito difícil, se não foi? Foi difícil. Já começou a complicar. Começou a complicar. Começou a complicar. E era só o senhor e o Sensei Balduino também? É só eu e o Sensei. Inclusive, ele era mais graduado que eu, ele teve que me jogar e eu tive que jogar. Na época, deixaram, né? Eu podia. Ele caiu para mim, eu caí para ele, entendeu? Nós fizemos o exame. O Sensei na mesa ajudou, pode cair, não tem problema. Vocês dois estão acostumados, entendeu? É porque não pode, né? Na verdade não pode, né? Menos então, graduado não pode jogar o mais então, graduado. Na época houve um... Para critério de exame de faixa. É verdade, não. Então ali houve um... Ajudou a gente muito. Hoje em dia tem que entrar com pedido, tem que explicar os motivos e tal. Não era assim, né? E você senhor lembra o ano que foi mais ou menos para a terceira? Olha, de cabeça não vou lembrar. Não vou lembrar. E Sensei, conta pra gente como é que já foi o seu exame para quarto dan, onde o senhor estava, como que estavam as coisas no judô, para quarto dan. Para quarto dan já foi um pouquinho mais difícil, né? Porque daí houve tudo que na verdade, como a gente tinha bastante idade, eles queriam que nós fizéssemos lá, principalmente eu, né? Que ainda se viesse rápido, né? Eu fiz tudo, né? Só que na época houve aí tive uma grande ajuda, um grande amigo aí, senão eu não conseguiria. Bacana. E o senhor lembra onde o senhor estava treinando? Com quem que o senhor estava treinando? Sensei Regis. Ah, o senhor já estava treinando com o Sensei Regis? Bacana. E Sensei, hoje o senhor já é quarto dan, o senhor é responsável por um dos polos da Associação Pro Judô. Esse ano o senhor vai se graduar quinto dan, né? Fala um pouquinho para nós aqui, para o pessoal que está assistindo o senhor, o que representa para o senhor se graduar quinto dan de judô, que é uma graduação elevada dentro do judô, não são para poucos que chegam nessa graduação. Conta pra gente o que é isso, o que isso representa para o senhor, na vida do senhor como sensei, qual é a sua satisfação pessoal? Fala um pouco pra gente disso para nós. Para mim é uma satisfação pessoal, né? Porque eu acho que eu sou um dos poucos remanescentes do judô que ainda tem coragem de vestir o kimono, né? Então para mim vai ser uma honra, né? Às vezes a gente chega na faixa preta, quando a gente pega a faixa preta, a gente fala assim, quando você passou da preta, a gente para, né? E eu pretendo, enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar fazendo meu trabalho. Eu acho que é um trabalho muito bom, você mexer com criança, né? Fazer o trabalho, passar informação, porque a informação não pode morrer com a gente. Você aprendeu, você tem que passar para frente. E é uma satisfação muito grande. Bacana, Sensei. E, Sensei, conta pra gente aqui como é que está sendo o senhor fazer parte da Associação Pro Judô, que é uma associação que está recente aqui na cidade de Taubaté, foi criada em 2012, né? E o senhor logo veio a assumir o segundo polo da associação, que é do bairro da Santa Fé. Conta pra gente como é que está sendo isso para o senhor. Está sendo muito bom, né? Que é pertinho de casa e eu consigo levar meus netos também para participar. Mas na verdade lá eu não assumi, né? Então não sou uma parceria muito grande, né? Porque sozinho a gente não pode fazer nada, então a gente tem ajuda, entendeu? Sozinho jamais eu conseguiria, né? Assim, na verdade o senhor é um exemplo, né, para todos nós, com a idade que o senhor tem, a dedicação
e responsabilidade, porque o senhor assume todos os compromissos. E o que o senhor vislumbra, o que o senhor pensa que vai se transformar no projeto hoje da Associação Pró-Judô que o senhor faz parte? Assim, para o futuro, o que o senhor acha que isso vai se transformar? O que o senhor espera para o futuro? Eu tenho certeza que o judô em Taubaté ele estava morrendo, né? Ele praticamente estava parado, né? Até 1974 o judô em Taubaté era bem forte, né? Depois deu uma queda, caiu, né? Depois parou, aí não subiu mais. E hoje, graças ao trabalho né? Se não fosse o Sensei Regi, né? Que assumiu, acho que, não sei se alguém teria coragem e força de fazer o que ele faz pelo judô. Eu acho que isso aí nós devemos muito ao Sensei Regi, né? Que está aqui do meu lado. Obrigado, Sensei. Lisonjeio da minha parte em receber essas palavras do senhor. Mas hoje aqui a estrela é o senhor, né? Eu não sou estrela, não, coitado. Nós estamos aqui registrando esse momento para o senhor falar um pouco mais. A gente quer saber como é que era antigamente, o judô de antigamente, da época do senhor, né? Hoje muitas coisas mudaram. Eu vivi um pouco da época do senhor, então eu conheci um pouco do judô da época, dessa fase aí de antes de 1980. Então era tudo diferente naquela época. Sem dúvida. E como é que eram as competições, Sensei? As competições tinha bastante, né? Eu começava às 9 horas da manhã e terminava às 9 horas da noite. Era muita gente, porque não tinha. Como é que era? A prefeitura ajudava muito, né? Ajudava muito. As prefeituras da cidade ajudavam, cedia os tatame, o espaço, tudo. E hoje, infelizmente, tem que pagar, né? Você tem que alugar o tatame para você fazer uma competição, né? Mas era muita gente, né? Você lutava todo mundo, né? Todo mundo com todo mundo. Todo mundo com todo mundo. E como é que era o judô na cidade de Taubaté na época do senhor? Assim, era um judô forte? Como é que eram os números de praticante? Se tinha muitos praticantes, se não tinha? Conta um pouco pra gente como é que era na época do senhor. Tinha bastante, muita gente. Tinha muita gente. A gente chegava aí com 2 ônibus, né? Cheio, né? 2 ônibus para as competições. O vale inteiro tinha judô. Então se reunia numa cidade e lá íamos nós, né? Participar. Então tinha os japoneses que na época fazia parte ajudavam muito, né? Ajudavam muita gente, entendeu? Aí você começava a lutar e não tinha hora para acabar. Era um judô diferente do de hoje, né? As regras não era completamente. Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia mudou muito. Ficou mais dinâmico, né? O judô ficou mais dinâmico, mais né? Forte, né? Mais forte, né? E antigamente você lutava, praticamente você entrar na academia de judô, você aprendia a lutar, você não aprendia judô. Hoje você aprende judô, né? Porque não tinha informação, falava, judô é assim, judô é isso, judô é veio, então não tinha muito diálogo. Entrar até treinar e lutar. Então você ficava muito forte. No entanto que pegava só os fortes, dependendo, ia lá os caras fortes, não pegar o cara forte, vamos pôr na equipe lá. Tem cara que não sabia ninguém, mas sabia jogar, entendeu? Jogava e segurava e pronto. Era só vazar e pão mesmo. A pontuação era só vazar e pão. Era só vazar e pão? Só vazar e pão. Então tinha que correr atrás. Tinha que correr atrás, né? Interessante, Sensei. E, Sensei, eu gostaria de saber do senhor como é que era o treinamento, ou como é que era a parte de organização dentro da Kodokan na época. O senhor tinha informação, o senhor não tinha, com relação à promoção, graduação de faixa dos alunos, se demorava muito tempo, se não demorava, como é que eram os critérios que eles usavam, porque chegou uma época que o senhor se graduou a uma certa faixa roxa, faixa verde lá. Aí o senhor pode acompanhar um pouquinho mais, porque o senhor já tinha uma certa idade de maturidade para entender isso daí. Era pago o exame, não era
Não, não era pago. Não era pago? Não era pago. Eles forneciam tudo. Isso. Porque tinha ajuda da prefeitura, Tinha ajuda da época. dos empresários da época. Os empresários ajudavam muito, né? Eu era faixa roxa. Era faixa roxa. Aí da faixa roxa, aí eu sentei, teve uma competição, que era, toda vez que tinha competição, no domingo, na segunda-feira tinha treino. Aí reunia todo mundo, tirava foto, tudo, aí chamava alguém que destacou lá. Olha, fulano de tal, você foi promovido à faixa tal, entendeu? Era assim. Eu fui promovido à faixa marrom assim, exatamente, em 74 fui promovido à faixa marrom, passou um tempo a academia fechou. Eu fiquei parado como faixa marrom. Aí depois que começou o treinamento meu, eu comecei a rapaz, a gente chega até a faixa marrom e vai morrer na praia, né? Não dá. Não dá, né? Tem muita gente ainda hoje com uma faixa marrom que morre na praia. Morre na praia, sem dúvida, né? E, Sensei, aproveitando a oportunidade, o senhor quer deixar algum agradecimento? O senhor quer falar um pouco da família? Como é que foi essa trajetória do senhor no judô e a sua família? Né? Se o senhor recebeu apoio, se não recebeu apoio, se os filhos apoiaram, se ficavam preocupados com o senhor, a esposa. Como é que foi isso daí para o senhor? O senhor quer deixar um recado para eles aqui? Não, eu queria agradecer a minha família que aceita, né? Porque a gente às vezes, judô, você vai no campeonato, às vezes você passa longe da família, tudo isso aí. Então a família, graças a Deus, a minha família entende, né? Sabe que eu gosto, né? Eu gosto do judô, eu vou. Só que hoje em dia, pela idade, a gente já divide um pouquinho, né? Um domingo eu vou, outro domingo eu não vou, porque se depender, tem judô todo final de semana, né? Então eu divido um pouquinho. Mas graças a Deus, minha família me aceita bem, né? Me aceita do jeito que eu sabe que eu gosto do judô, então me apoia muito. Queria agradecer a minha esposa, né? Que me ajuda muito, né? Inclusive no judô pesado, né? Quando a gente treinava muito, chegava em casa machucado, eu tava lá um baldinho de qualquer coisa para poder passar no terno, para chegar tudo moído com a gente. Apesar do judô ser um caminho suave, a gente acaba tendo lesão, porque é esporte de contato, né? Acaba machucando, acaba escorregando, sei lá, alguém batendo, entendeu? Bacana, Sensei. E, Sensei, o senhor quer deixar Nós estamos finalizando aqui a entrevista com o senhor. O senhor quer deixar algum agradecimento, alguns professores que passaram na vida do senhor, que deixaram informação, alguns amigos de treino? O senhor tem um espaço aberto aí. Se o senhor quiser contar algum caos do judô que o senhor acha que foi marcante para o senhor, que marcou o senhor pode ficar à vontade, conta pra gente. Agora o espaço é do senhor. O que o senhor quiser fazer aqui, o senhor fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer também os colegas meus que já passaram por mim, muitos já se foram, né? Até tem um fato, eu lembro, tem uma música que toca hoje em dia, eu estava num campeonato em Pindamonhangaba, tem uma música, eu não me lembro a música agora, não esqueceu, mas exatamente quando estava tocando essa música, eu acabei de quebrar, que tinha fraturado o braço, né? Inclusive o Gengiabe, né? Eu agradeço, tenho muito que agradecer a ele. Ele colocou no carro e trouxe para Taubaté para engessar meu braço, né? Eu fiquei com o braço engessado. Mas nem por isso eu deixei de praticar judô, né? Porque quando a gente gosta do negócio, você machuca, você vai quebrado, mas vai, né? Segundo dizia o Gengiabe, né? Que embora você não vá na academia para treinar, você esteja machucado, mas você vai lá e senta lá e fica assistindo, porque você olhando, você também aprende. Você fica olhando, embora você não possa participar lá dentro, mas você fica para fora olhando, você está aprendendo. Você está aprendendo também. Isso é muito importante. Você sim, está à vontade. Se eu tenho mais alguma coisa a falar, fique à vontade. Não, acho que o judô... falar até tem, só que agora vai me fugindo a memória, entendeu? Mas até muita história interessante, né? E também quando a gente ia no campeonato, naquela época, ela é tão unida a japonesada, eles gostavam tanto de judô que todo mundo era amigo, né? Então fazia um lanche, todo mundo comia junto, que a prefeitura ela cedia, mas não cedia lanche, não. Cada uma dessas famílias, os diretores, presidentes do Kodokan já estão todos falecidos, né? Então reunia, fazia uma mesa lá, como se fosse um piquenique, né? Todo mundo comia junto, né? Bacana. Muito bom naquela época. Então você reunia todo mundo comia junto.
Comi muito comida japonesa. Aí comecei a comer comida japonesa. Eu acho que da minha parte, eu acho que é isso? É só. Bem, pessoal, nós estamos encerrando a entrevista com o sensei Antônio Carlos Guedes. Ele é um dos professores responsáveis pelo polo da Associação Pro Judô do bairro da Santa Fé. E é um dos precursores do judô de Taubaté, então eu quero agradecer essa oportunidade ao Sensei por ter cedido esses minutos preciosos aqui da história do judô da cidade de Taubaté, e espere que nós estamos providenciando uma próxima entrevista com alguns professores que estão também dos precursores da cidade de Taubaté, para a gente montar esse arquivo histórico. Tá? Obrigado a todos e um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.